Com as opções, você sabe que você pode ganhar dinheiro com o mercado subindo, caindo ou parado. Mas como você faz para identificar uma entrada ideal de acordo com o movimento desse ativo base, dessa ação? E é isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Vou trazer para você três indicadores, dois indicadores muito conhecidos e como é que é a base de cálculo deles, e o terceiro, um pouco menos conhecido, para você também utilizar aí no seu setup e organizar as suas melhores entradas. Então vamos lá para o vídeo. Para a gente começar esse vídeo com o pé direito, deixa o seu like e um comentário aí embaixo do vídeo. Para você saber um bom momento para as suas operações de opções, é interessante você saber duas coisas: análise fundamentalista e análise técnica. A análise fundamentalista, como o nome já diz, se dá ao estudo dos fundamentos econômicos e financeiros daquela empresa. Mas como a gente sabe que as empresas são precificadas na bolsa, a gente também precisa entender um pouco do racional do mercado, que são os compradores, porque ali entra um pouco da análise técnica, que é o ponto que nós vamos falar nesse vídeo. Como que o mercado está precificando essa empresa, e assim você vai descobrir qual é o melhor momento para você fazer as suas operações. Os indicadores eles nos dão pistas para onde o mercado vai, de acordo, ou seja, indicador de tendência, ou seja, indicador de exaustão de mercado, seja uma exaustão de compra, ou seja, uma exaustão de venda. Então, eles nos dão pistas para que a gente consiga colocar as nossas ordens nos lugares certos, para que a gente consiga ganhar dinheiro com as opções. Lembre que, quando a gente opera opções, a gente se adianta ao movimento do mercado. É diferente de você comprar no mercado à vista. Quando você entra num papel, quando você compra um papel ou vende um papel, você está nele. Então, quando a gente está negociando opções, a gente se adianta um pouco para que a gente espere o movimento desse papel, e isso vai fazer com que a gente ganhe esse valor extrínseco, tá? Que é a expectativa do mercado, e depois, se passar do nosso strike, a gente começa a ganhar o valor intrínseco, beleza? Então, coloque na sua cabeça, todas as vezes que você opera opções, você precisa se adiantar um pouco para que aquele movimento ocorra. Os indicadores são perfeitos para isso. Você consegue fazer operações no mercado à vista utilizando esses indicadores. Na verdade, esses indicadores são utilizados para fazer operações de curto prazo, que servem para a gente também entender ali como é que o papel vai se movimentar. Seja para você fazer operações de curto prazo, ou seja para você fazer operações mais longas, você consegue pegar preços bons se o seu indicador estiver bem calibrado e se o seu racional estiver correto. Como eu sempre digo, não existe uma receita de bolo, não existe uma bola de cristal que vai te dar uma operação que vai dizer o direcional ou qual operação que você precisa fazer de acordo com o número, tá? Mas os indicadores, sim, são ferramentas muito legais para você utilizar, porque eles vão te ajudar aí no teu direcional, eles vão te ajudar aí no teu racional para você fazer algumas operações mais assertivas. E se você já opera há um tempo no mercado, você com certeza já identificou que o mercado anda poucas vezes de forma direcional. E é nesses momentos que a gente precisa estar bem posicionado para a gente conseguir ganhar dinheiro. Afinal, é no direcional que a gente ganha dinheiro com as opções. Quando a gente está fazendo operações de opções com o mercado mais lateralizado, mais parado, geralmente os prêmios são menores, seja para quem está vendendo ou seja para quem está comprando. É legal você fazer operações com o mercado mais parado, mais lateralizado, principalmente se você estiver no lado da compra. Lembre-se, quando a gente faz operações de opções, a gente se adianta. Então, o mercado parado dá essa possibilidade de você comprar algo barato que depois vai ganhar muito valor. Eu estou aqui com o Trade View aberto e o primeiro indicador é o RSI. Talvez você já utilize aí na sua operação, mas fica aí comigo que você vai entender como é que ele funciona por dentro. Então vamos lá, pessoal. O RSI, que é a mesma coisa do IFR, Índice de Força Relativa, Relative Strength Index, mede a força entre os compradores e os vendedores e também o momento dessa força. O que é momento, Igor? É quando essa força começa a se esvair. Leve em consideração isso aqui, vou fazer um exemplo prático para você. Imagine que eu estou jogando isso aqui para cima com uma força compradora. Observe o que acontece. Ela volta, ou seja, a força compradora, que foi a força que eu coloquei nesse objeto, ela se esvaiu em algum momento, fazendo a parábola de volta. Ou seja, a gravidade depois começou a agir, trazendo essa sacola de volta. Imagine a gravidade como uma força vendedora e a força que eu apliquei aqui como uma força compradora.
esse indicador consegue medir quando essa força aplicada, no caso a força compradora, começa a se esvair e ela perde sustentação, né? Ela perde força e assim a força vendedora, que ela está presente em todo tipo de negociação, começa a ganhar da força compradora e assim esse indicador flutua nesses dois níveis, tá? Como é que a gente vai saber quando que uma força compradora vai se esvair e quando uma força vendedora vai se esvair? Através desse indicador, que é essa linha aqui em cima, e observe que ela flutua de cima para baixo e existe esse intervalo, tá? No cálculo matemático desse indicador, a gente leva em consideração o nível máximo e o nível mínimo, ou seja, acima desse valor, a força compradora já começa a perder intensidade, ela começa a estolar, ela começa a perder força e a força vendedora começa a ganhar força. É nesse momento que a gente entende que pode haver uma reversão dessa operação. Trazendo você aqui para a fórmula matemática de como é calculado esse indicador, de cara a gente já vê que é uma fórmula super simples. O RSI é calculado com dois números inteiros e uma variável RS. E o RS é a diferença entre a força compradora e a força vendedora. Mas além disso, ela é a média, tá? É a média da força compradora e a média da força vendedora. Como é que funciona na prática esse indicador? Vamos lá. Aqui você está vendo o papel de Petrobras, eu vou utilizar a Petrobras para esse exemplo e a gente está aqui no TradingView. Se você não tiver acesso ao Profit, não tem problema, você pode fazer suas ordens no Home Broker e fazer suas análises na própria ferramenta de gráfico aqui do TradingView. Para você colocar indicadores no TradingView é simples, você clica aqui em cima e coloca o indicador que você quer. IFR, que é o indicador que a gente vai ver, índice de força relativa, a gente adiciona, ele aparece aqui embaixo, tá? Ele já aparece com duas bandas de default, né? Duas bandas padrão, a superior e a inferior, e quer dizer o quê? Quando essa linha ultrapassa a banda superior, quer dizer que a gente já tem uma possível reversão aí da força compradora, e quando ultrapassa a banda inferior, quer dizer que a gente já tem talvez uma exaustão da força vendedora. Você pode fazer por aqui, mas eu vou puxar você lá para o Profit para te mostrar como é que funciona lá, porque eu gosto de fazer os exemplos por lá. Então vamos lá. Então, aqui você está vendo o papel de Banco do Brasil. Não importa, pode ser qualquer papel. A gente insere os indicadores no Profit da seguinte maneira. Clica do lado direito, inserir indicador, coloca aqui IFR, RSI e a gente consegue adicionar numa nova janela lá embaixo, tá? Eu vou dar OK, vai aparecer aqui e a gente não consegue ver as médias, né? A superior e a inferior, mas clicando do lado direito, propriedades de preço, a gente consegue fazer a grade fixa, tá? Que a grade é 70, 30, eu vou colocar uma média. Inclusive eu consigo colorir aqui, eu vou colorir com uma cor mais clara, vou colocar de 50 na cor laranja, eu acho que eu mudei aqui, pronto, tá aqui, ó. Esse é o nosso IFR. Quando o IFR sobe acima, como eu já havia falado, da média de 70, você consegue botar até 80, você consegue modificar isso aqui da maneira que você quiser. Se você quiser refinar uma entrada para venda, você aumenta de 70 para 80, que aí você vai pegar só mesmo quando ele subir acima de 80. E também abaixo de 30, ou seja, você consegue botar 20 e 8, refinando ainda mais o seu movimento. Então vamos lá, analisando o indicador, ele dá umas possíveis entradas, mas você precisa ser seletivo aqui, tá, pessoal? Porque não é toda entrada que vai dar bom. Se ultrapassar para baixo e a tendência estiver ainda numa posição invertida, sempre leve em consideração a média de 200, que é uma média super forte, 200 períodos para trás, tá? Aqui embaixo, se você observar, ela foi lá embaixo, ultrapassou o nível inferior, subiu, mas aqui a gente não teve indicação. Foi exatamente nesse ponto aqui, ó. A gente conseguiu até identificar uma pequena subida, ó, mas não foi uma amplitude muito alta. Então aqui a gente até poderia fazer uma entrada, mas a média de 200 estava bem flat, que aí ia contra essa nossa possível entrada. Vamos entender aqui um outro momento, vamos descer aqui, observe esse momento aqui, ó, onde ultrapassa e a gente poderia ter feito uma entrada aqui, assim como aqui, também ultrapassando para cima, poderia ser uma saída. Observe aqui, ó, que a gente pega exatamente quando a força compradora começa a se esvair. A média ela não desceu, ela permaneceu em cima e aqui também ela fez uma reversão. Ultrapassou lá em cima, desceu,
também tem outro pico aqui. Fazendo a análise seguindo aqui, a gente já viu esse ponto, aqui outro ponto, teve esse movimento de baixa, formando esse pavio grande aqui, que acabou dando uma entrada, mas ela não foi uma entrada muito clara, né? Olha a média, está apontada para baixo. Aqui também está para baixo, em outro, aqui a média começou a apontar para cima, então a gente começa já a observar, tentar achar aqui uma possível entrada. Não deu entrada de compra, não deu entrada de compra, a média está aqui, a gente não consegue prever, tá, esses gaps que acontecem, infelizmente, mas observe que o próprio indicador ele foi lá para baixo, porque foi realmente muito forte esse movimento. Voltando para cá com a tendência para cima, ó, aqui não deu entrada, não deu entrada. Aqui talvez desse uma entrada, a média estava bem inclinada para cima, poderia ser um bom trade aqui para você entrar. E nenhum outro ponto deu entrada, somente aqui mesmo, de novo, foi exatamente nesse ponto, né? Aqui, onde a gente poderia ter feito uma operação, mas mesmo assim a amplitude seria pouca. Esse é o IFR, esse é o indicador que você pode utilizar aí nas suas operações. É interessante você utilizar ele, mas como você já observou nesse exemplo prático aqui, eu sempre utilizo a média de tendência como mandatória. Você indo contra a tendência, muito provavelmente você vai estar errado. Esse indicador ele te ajuda, não é uma bola de cristal. Vamos lá para o segundo indicador para você aprender comigo. Voltando aqui para o TradingView, esse é o indicador que eu vou te ensinar, o número 2, que é o MACD com histograma. O MACD é um indicador extremamente popular, utilizado na análise técnica. Ele é a combinação de dois fatores. O primeiro, o MACD, que é uma régua de duas médias, tá, de comprimentos diferentes, onde você vai ter uma defasagem. Essa defasagem ela vai se dar por uma régua, por uma média de gatilho e uma média de referência. Depois, o histograma, que nada mais é do que uma representação gráfica dessa mudança, desse cruzamento de média, você vai entender aqui embaixo. Observe que a gente tem a linha de sinal, que é essa linha laranja, e observe que a gente tem a linha azul, que é a nossa linha do MACD de fato. Então, quando a gente observa o cruzamento dessas médias, aqui embaixo o histograma já indica que possivelmente podemos ter uma reversão de tendência. A reversão de tendência é interessante porque você consegue pegar os movimentos ali no início, mas observe que aqui em cima o cruzamento dessa média não pegou todo esse movimento aqui desse papel, ou seja, a linha MACD para ultrapassar a linha de sinal precisa ter a confirmação de alguns períodos. Isso você consegue calibrar também aí na plataforma que você utiliza, tanto para reversão de baixa quanto para reversão de alta. Observe que cruzou aqui e a gente perdeu também alguns períodos para ter a confirmação de alta. Lá no Profit eu já tenho o MACD inserido, eu utilizo ele para fazer as minhas operações, ele está aqui, mas se você quiser inserir, você clica do lado direito, inserir indicador, digita aqui MACD e ele vai estar aqui, ó, MACD histograma. O que é? É o histograma, que é o gráfico atrás, e também as linhas que você cruza. Eu pontilhei a minha linha de sinal, você pode fazer no Profit isso de forma bem simples, selecionando o padrão aqui da linha que você quer que fique e também a coloração. É bem simples, tá? Isso daqui, ó, o histograma lá atrás mostrando acima da média central, tá observando que aqui tem uma linha central? Então, acima dessa média, tendência altista, abaixo, tendência baixista, simples assim. Cruzamento de média vai fazer com que a gente identifique uma possível entrada. Aqui seria uma entrada para Banco do Brasil nesse momento, até que a linha cruzaria novamente aqui. Observe que o histograma também já identifica um padrão aqui de tendência baixista, onde pegaria todo esse movimento aqui também de indecisão, tá? Aqui também não estava muito definido, tudo mais, e aqui com esse gap a gente verificou, tá, Igor, mas está muito simples, volta lá para trás, vamos dar uma olhada como é que ficou os outros meses. Vamos puxar bem para cá, ó. Fevereiro de 2022. O MACD aqui teve o cruzamento, então a gente viu aqui, ó, e o histograma mostrou um movimento de reversão e realmente ocorreu um movimento altista. Uma parábola onde mostra mais ou menos onde a força se esvai. E você já consegue perceber que você pode utilizar o IFR junto com o MACD também para entender quando que a força está se esvaindo. Aqui novamente, mas o segredo do MACD é o seguinte, quando a média se afasta muito dessa média central aqui, ó,
Quando as duas linhas se afastam muito, ela tende a ser puxada com mais força para a média central e até ultrapassá-la, que é o caso dessa situação aqui, ó. Foi para cima, desceu com força, subiu com força, a gente pegou esse movimento. Aqui também, ó, desceu com força, pegou esse movimento aqui e aqui subiu com força, ó. Nem se fala, e aqui nem se fala, né? Subiu bastante, ó, subiu com força aqui, a gente não teve aqui indicação clara de saída, mas por aqui mais ou menos já cruzou, por aqui possivelmente seria uma saída. Você perderia essa lateralização toda, que é uma coisa boa, inclusive, se você estiver operando de forma direcional. Aqui também poderia ser uma entrada de venda. Então o MACD, ele mostra essa reversão de tendência e o momento que está acontecendo essa reversão. O último indicador e o mais legal que eu quero trazer para você é o indicador menos conhecido, mas tenho certeza que você vai gostar. É o indicador SAR parabólico. É esse cara aqui que você está vendo, na verdade, são esses pontos aqui. É um indicador também de momento, é um indicador de tendência que vai te dizer quando há uma reversão. O mais interessante desse indicador é como ele é composto, como é que a matemática desse indicador é composta. Mas antes de mostrar a matemática, vamos lá colocar ali no nosso Profit para a gente ver como é que ele funciona graficamente. A gente clica do lado direito, inserir indicador, a gente coloca aqui SAR, aí ele vai aparecer SAR parabólico, a gente vai clicar, vai dizer qual janela que a gente quer inserir, ele vai aparecer aqui, ó, de forma prévia, eu vou colocar OK. Pronto, são todas essas bolinhas aqui, esses pontos, traços. Eu vou até mudar a cor, ficou bem feio. Eu sempre gosto de colocar uma cor que destaque. Coloquei branco, olha, ficou bem legal, ó. Então esse indicador funciona da seguinte maneira. Cada ponto desse é um SAR. SAR1, SAR2, SAR3, SAR4. E o próximo SAR, o SAR2, SAR3, enfim, qualquer SAR que esteja na frente aqui sempre leva em consideração o SAR anterior no cálculo, para que ele seja plotado de uma forma precisa. Observe que quando o SAR estiver na parte de baixo, vai estar indicando uma tendência altista. Quando o SAR passa para a parte de cima, está indicando uma tendência baixista. Se você tirar o zoom aqui, a gente identifica alguns momentos importantes, ó. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, e ele vai acompanhando e empurrando o gráfico para cima. Você consegue identificar que aqui existe um intervalo menor do que aqui, porque o cálculo do ponto que é plotado sempre leva em consideração o SAR anterior e também o movimento do papel. E para a gente entender como é que é calculado, para você ter mais confiança nesse indicador, a gente vai lá no TradingView que também tem essa informação de graça para a gente. Então vamos lá, o SAR atual, que é o SAR que a gente está analisando, ele é composto do SAR anterior mais o AF, tá? Esse índice AF é um número fixo, que eu vou já dizer para você. Geralmente ele varia de 0,02, tá aqui em cima, tá? Ele começa em 0,02, que é um valor que ele vai aumentando de acordo com o movimento mesmo de cada vela. Esse valor é multiplicado pelo EP anterior menos o SAR anterior. Trocando por miúdos, para você que não entendeu nada, aqui no Profit a gente vai entender isso aqui, ó. Isso aqui é a bolinha 1, isso aqui é a bolinha 2. Vamos identificar como é que essa bolinha 2 ela é feita, correto? Então, a bolinha 2, ela é a bolinha 1 mais a aceleração. Qual é a aceleração? Aquele valor que começa em 0,02 e aumenta, multiplicado pela máxima da vela 1. Qual é a vela 1? Essa vela aqui, ó. A máxima da vela 1 menos a bolinha 1. Então, a bolinha 2 vai estar diretamente ligada à bolinha 1 e essa diferença do candle aqui, tá? Da vela. E vai mostrar força altista, força baixista, aumentando essa distância para que o SAR vá acompanhando essa trajetória. Então, quando o SAR ele vai empurrando o gráfico para cima, chega no último gráfico, ele toca em alguma vela, ou se tocar aqui, ou se tocar aqui, o próximo SAR ele vai para o lado oposto, para mostrar que há possivelmente uma reversão de tendência. Olha aqui, ele encosta, vai para cima, chega aqui, encosta, vai para baixo, aqui
deu uma lateralizada, deu uma confundida no SAR, ele subiu de novo, encostou aqui, foi para baixo, e assim você vai fazendo a sua análise e a sua entrada. É interessante o SAR, mas nunca leve em consideração poucas unidades, tá? Para você ter uma entrada, uma confirmação de entrada, pelo menos 4, 5 SA aí para você fazer, 5 SA para você fazer uma entrada direcional. Observe sempre a linha de tendência e pode utilizar sim a linha de Bollinger, pode utilizar aqui o IFR, pode utilizar o MACD, pode utilizar essas ferramentas para te auxiliar. Mas eu levanto um ponto de atenção aqui para você. Se você estiver fazendo análise com muitos indicadores, muito possivelmente, eu digo isso por experiência própria, eles vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Então escolha alguns indicadores, 2 no máximo, 3 no máximo, faça a sua análise de acordo com esses indicadores no papel que você quer operar, volte lá para trás, veja se o indicador falha, veja as vezes que ele deu uma entrada boa, quais foram as características, como é que o papel se comportou. Você faz o backtest para que você consiga operar de forma mais segura e nos indicadores certos. Se você pegar um indicador, colocar no seu programa e sair mandando boleta aí, possivelmente você vai perder antes de começar a aprender a trabalhar com eles. Então escolha alguns para você fazer essas entradas. Esses indicadores vão te ajudar a refinar a sua entrada nas operações de opções. Como você pode observar, esses movimentos nem sempre perduram por muito tempo. Então observe aqui, teve um movimento de baixa, o SA até deu indicação aqui. Então aqui, se você fizesse uma operação de venda, se fizesse uma operação de compra de put, querendo ganhar com a baixa do mercado, se você tivesse feito uma mais longa ou um strike mais distante, possivelmente o papel não se movimentaria muito ao ponto de dar um lucro legal nessa sua operação. Então, levando em consideração a tendência e levando em consideração os micromovimentos, se posicione e entenda que é possível, na verdade, é uma coisa real, que você precise aprender a entrar nas operações e sair das operações antecipadas. Então, para essas operações mais curtas, você não vai contar com exercício, você vai contar aqui com a saída antecipada das operações. Tá, pessoal? Essas são as dicas que eu queria trazer para você. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas espero que você tenha gostado de aprender sobre esses indicadores. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida sobre esses indicadores, manda aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo específico, talvez no Instagram ou talvez aqui mesmo no YouTube. Aprende aqui com a gente um pouco mais de opções e valeu, galera!